Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Bem-vindos a mais um Domingo da Saúde e hoje eu estou onde? Na minha cozinha. Isso significa o quê? Que tem receitinha. Hoje eu vou mostrar para vocês, gente, um bolo que eu fiz, uma receita de bolo de manga sem açúcar. Olha que beleza esse bolo, gente, deve estar uma delícia, eu acabei de fazer. E há quase 2 anos, em março de 2021, vai fazer 2 anos que eu não consumo mais nenhum tipo de açúcar processado nem adoçante. E nesse período eu comecei a fazer algumas receitas com frutas, testando para ver, porque eu ainda gosto desse gostinho de fruta. E com essa minha experiência sem açúcar, eu fui percebendo o quanto o nosso paladar é viciado em açúcar. E dentro dos estudos que eu fiz, gente, o açúcar é um produto alimentício, não é alimento, não tem nutriente nenhum, então não tem benefício nenhum para nossa saúde. E ele é inflamatório, ou seja, ele provoca inflamações no nosso intestino, ele provoca outros tipos de doença a partir dessas inflamações, gera uma alteração na glicemia, no pico glicêmico do nosso corpo, uma alteração muito frequente, e isso pode levar a uma pré-diabetes ou até uma diabetes mesmo. E aí eu decidi, e fazer essa experiência sem açúcar. A princípio eu não sabia quanto tempo que ia durar e já está em quase 2 anos. Eu tô super orgulhosa de mim, né, gente? E só que aí eu fui descobrindo quanto as frutas são saborosas e são docinhos, manjares da natureza. E comecei a experimentar minhas próprias receitas. Já passei algumas dessas receitas para vocês, mas o bolo de manga eu nunca tinha compartilhado. E aproveitando que hoje eu estava fazendo esse bolinho aqui para mim, eu vou compartilhar essa receita com vocês. Então, o que eu usei, gente? Eu usei 2 mangas grandes, aquela manga Palmer, que é uma manga bem docinha e bem madura. Então ela tava bem grandona assim, você pode usar 3 também. E eu piquei 1,5 manga para colocar na massa, e aí para bater a massa. Então foi 1,5 manga, 2 ovos, o ovo tava bem grande também, e aí deu para ser só 2 ovos. 1 colher de óleo de coco bem cheia, e aí bati isso no liquidificador. Depois eu piquei a outra metade da manga, mais 2 maçãs pequenas, eu uso a maçã Fuji para colocar na massa, e mais meia xícara de nozes picadinhas, nozes quartilhados, que falam, quartilhos, para colocar na massa. E aí misturei essa massa toda dentro mesmo do liquidificador para ficar mais prático, e coloquei 1,5 xícara de aveia, sendo que 1 xícara eu coloquei de farinha de aveia e a outra metade eu coloquei aveia em flocos. Pelo que eu vi aqui da massa, gente, ela ficou uma massa parecendo um pudim. Quem quiser uma massa mais de bolo mesmo, vai ter que colocar mais farinha. 2 xícaras ou 2,5 xícaras de farinha de aveia. Eu também não uso glúten na minha cozinha. É muito raro eu comer alguma coisa de glúten atualmente, porque o glúten também é inflamatório e também é um alimento transgênico, que foi modificado geneticamente. Então ele não é bem digerido pelo nosso intestino e pode inclusive causar doenças, como as doenças celíacas. Por exemplo, e outras doenças que vão acontecendo pela intoxicação a partir das moléculas lá do glúten
que entram para nossa corrente sanguínea. Então eu fui buscando alternativas para fazer o meu bolo e a alternativa mais prática que eu encontrei foi a farinha de aveia. Então eu usei, né, 1,5, mas aí você pode usar um pouco mais porque a massa ficou bem macia. Então acredito que vai estar com consistência de pudim ao invés de consistência de bolo. Então você usando 2,5 com certeza não tem problema. E como fermento, ao invés do fermento químico, eu uso o bicarbonato de sódio, que também serve como um fermento natural, mais natural, que não é químico. E aí ele também faz o efeito de crescer o bolinho. Como vocês podem ver, tá vendo? Olha, ele tá bem aqui na forma, né? Ele cresceu, o bolo cresceu. Ele só ficou muito macio por essa questão de ser só de fruta. Então, gente, eu não coloquei mais nada, foi só a receita é só isso mesmo. Se você ainda sentir muita falta de um docinho a mais, se o seu paladar ainda estiver muito viciado no açúcar, então é melhor que você coloque mel. Pode colocar umas 2 colheres de sopa de mel, ou meia xícara, né, de mel, porque o mel é nutritivo. Lembrando que tem que ser um mel de uma boa fonte, porque muitos no supermercado vem de uma produção que leva muito açúcar. O tipo de produção com as abelhas, eles colocam açúcar para elas comerem e produzirem o mel. Aí ele não é um mel tão bom, né, quanto o mel orgânico, o mel de uma fonte que você confie. E aí, gente, esse é um bolo que eu já fiz outras vezes, é um bolo que fica muito delicioso, é nutritivo, porque tudo que eu coloquei é nutritivo, as crianças vão adorar, vai substituir aquele bolo que é só farinha e açúcar, não tem nutrição nenhuma, né? Porque aqui nesse bolo, além de ter 2 frutas, tem a aveia, que também é um carboidrato bom, tem os ovos, que é uma proteína boa, tem as castanhas, que no caso eu usei nozes, né? Que é um óleo bom para o nosso organismo. Então fica um bolo super power nutritivo. E fica a dica aí para vocês a experimentarem, e depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí desse bolo delicioso. Gente, então essa é mais uma dica de saúde, do Domingo da Saúde, trabalhando aí para vocês terem um corpo mais saudável, bem estruturado fisicamente, com muita nutrição, que é o que importa aí para nossa saúde física. Beijo para todos e até os próximos vídeos. Gente, eu vou experimentar aqui o meu bolo. Olha a consistência que ele ficou. Que delícia que deve estar. Vamos ver lá se tá realmente delícia como eu acho que deve estar. Muito bom. Bom mesmo.